Só não vai entrar na. Você viu? E alguma daquelas fórmulas lá você já conhece? Página no grupo aqui, o pessoal não tá. Vamos começar a aula. A Darlene até já deixou avisada lá no grupo que vai precisar sair. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Beleza, você conhecia algumas, mas nunca usou nenhuma. Ô Lucas, vamos começar o conteúdo de hoje? Bora. Então eu vou começar pelas formações. Sim, pode projetar aí que eu vou só dando uma introdução ao conteúdo. Tranquilo. Bom, então, pessoal, na aula de hoje, como vocês viram, nós iremos continuar com a ferramenta Google Planilhas, porém agora nós iremos abordar mais fórmulas, né? Iremos abordar outras fórmulas e também vamos estar falando sobre algumas formatações, preenchimento, dentre outras coisas que são bem interessantes, tá bom? O Lucas vai estar fazendo a projeção e vai estar passando essa primeira parte da aula que é sobre formatações e outros tipos de personalizações que a gente consegue fazer na planilha. Exatamente. Acho que já pode iniciar então, né? Pode? Beleza. Então, pessoal, acredito que vocês lembrem que na última aula a gente estava vendo, né, as funções das barras, né, essa parte aqui de baixo do planilhas, como funciona o planilhas, a função de cada um desses botões aqui na parte de cima. Então, o que que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou botar esses conhecimentos que a gente aprendeu sobre essa barra aqui na parte de cima, essa barra de ferramentas aqui na parte de cima. Vamos colocar em prática aqui fazendo uma tabela, né? Criando um gráfico e tal. Aí eu botei que o exercício que a gente vai fazer hoje é refazer a tabela acima com as devidas formatações e funções e inserir um gráfico de colunas 100% empilhadas. Eu coloquei aqui que não é necessário editar o gráfico, apenas criá-lo, mas eu vou editar também com vocês para relembrar um pouquinho como é que faz as edições de gráficos e tudo mais. Tá certo? Até porque esse gráfico aqui é bem simples de fazer, não tem muitas edições complexas nem nada, então vai ser coisa tranquila, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Pamela. Boa noite, Deisiane. Vamos lá. É o seguinte. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, o que a gente vai aplicar aqui hoje com esses conhecimentos? A gente vai aplicar a mudança das cores das células, como a gente pode ver aqui nessas células coloridas. A gente vai mudar as fontes utilizadas numa, numa planilha, certo? A gente vai mudar as cores de textos também, como esse texto aqui está em branco. Vamos mudar se está em negrito, se não está, se está em itálico, se não está. E também vamos mexer com as inclinações, vamos mesclar células. A gente vai fazer de tudo aqui. Eu vou botar essa barra aqui praticamente toda em uso, tá bom? Para a criação dessa tabela aqui. No caso da recriação dela, né? Aí, vamos começar pelo seguinte. Eu já vim aqui na página 2 e ela está em branco, né? Aí aqui embaixo eu já colei os valores que tem que colocar para já ficar mais adiantadinho para a gente, tá certo? Aí eu vou passando os valores na medida que a gente for utilizando. Então vamos fazer o seguinte, essa tabela aqui, ó, vamos analisar ela. Ela é uma tabela que tem vários meses, certo? Tem todos os meses do ano e tem entradas e saídas e ainda tem caixa. Ou seja, essa tabela aqui ela representa um valor de dinheiro que entrou e que saiu numa determinada empresa ou numa determinada casa, alguma coisa do tipo, certo? Nesse caso aqui eu queria botar como se fosse uma empresa mesmo, certo? Então aqui é como se fosse as saídas, né, os gastos que a empresa teve,
os lucros que a empresa, os lucros não, as entradas de dinheiro que a empresa teve e aqui como estava o caixa dela no final de cada mês, certo? E aí depois eu fiz também umas outras continhas aqui para a gente aplicar os conhecimentos, tá bom? Então vamos começar. Para a gente fazer uma tabela assim desse estilo, né, com meses, entradas, saídas e caixas, a gente precisa primeiro colocar essas informações lá na nossa planilha, certo? Então a gente vai colocar nessa parte aqui, tá bom? Os meses, para a gente poder começar. Então eu já vou copiar aqui, porque eu não vou ficar escrevendo. Pessoal, só um ponto aqui. Para quem quiser acompanhar tudo que o Lucas está fazendo, eu disponibilizei o link de acesso lá no chat do Meet, beleza? Então, Bem quem quiser lembrado. acessar o link e ver o que o Lucas está fazendo em tempo real, só clicar lá, que aí vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Exatamente, bem lembrado aqui. Obrigado, que eu tinha esquecido de falar que se vocês quiserem fazer isso aqui ao mesmo tempo que eu, né, caso alguém esteja aí no computador, querer fazer aqui ao mesmo tempo junto comigo, né, ou pelo menos acompanhar o que eu estou fazendo aqui de pertinho é interessante, tá bom? Então vamos lá. Caso É, alguém queira fazer junto, é bem simples de colocar a videoaula e a planilha aberta ao mesmo tempo. Eu já mostrei isso em algumas outras aulas, mas quem quiser fazer agora de novo, a gente ajuda, tá bom? Aí vocês abrem numa parte da tela a nossa aula aqui, o que o Lucas está mostrando, e no outro lado da tela, vocês deixam a planilha de vocês, que aí vocês vão fazendo em tempo real, beleza? exatamente. Continuar, Lucas. Certo. Aí, pessoal, olha só, eu coloquei os meses aqui, né, que eu vou utilizar como um dos parâmetros para fazer a minha tabela, certo? Que eu vou medir o caixa em cada mês, né, com as entradas e saídas. E eu vou colocar também as próprias entradas e saídas, né? Eu vou deixar o caixa aqui por enquanto, depois eu mexo com ele. Deixa eu pegar, arrastar isso aqui lá pra cima. Aí, o que eu vou fazer? Eu coloquei ele aqui, ó, na coluna A, nas linhas 2 e 3, porque eu não vou colocar aqui na um, certo? Porque a um aqui não vai ter como eu colocar os valores de entrada se a minha linha aqui da entrada estiver aqui, certo? Então a gente tem que fazer a tabela dessa forma, para a gente poder colocar os valores cruzando aqui, ó, entrada em janeiro, entrada em fevereiro, saídas em abril, enfim, a gente vai montando aqui, certo? Colocados os meus valores aqui, eu vou agora designar cores, certo? Para cada um deles. Por exemplo, os meses aqui na minha tabela, eu coloquei em verde juntamente com as entradas. Ó. Eu coloquei isso aqui tudo em meses e entradas, coloquei tudo com essa corzinha verde. Então a gente já vai fazer isso aqui, ó. A gente seleciona, né? Aperta aqui na casinha, segura o botão esquerdo do mouse e vai arrastando até onde a gente quer. No caso, a gente quer tanto a linha aqui de meses, né, até dezembro, quanto a linha de entradas aqui também até dezembro, ou seja, de A1 até M2, né, da célula A1 até a célula M2. Selecionando aqui elas, a gente consegue mudar a cor, né, como eu ensinei na aula passada. A gente consegue mudar a cor aqui a partir desse baldinho aqui. A gente vem aqui e seleciona, se eu não me engano, é o verde claro 2. Deixa eu ver. Isso mesmo, verde claro 2. Certo? A gente já adicionou aqui uma cor. Vamos dar uma olhadinha para ver aqui, ó, que essa caixinha aqui do A1, ela tá em cinza. Então a gente pode mudar a cor dela agora também para colocar no cinza. Vamos colocar aqui. Pronto. Aí a gente só clicou nela, né, selecionou apenas ela e mudou a cor apenas dela, tá bom? A gente não pode esquecer de selecionar. Porque se eu viesse só clicar aqui e colocasse o cinza, eu ia mudar toda essa partezinha que eu já tinha selecionado aqui para cinza, que não é o que a gente quer. Nas cores aqui de saída, olha só, eu coloquei um vermelho assim mais escuro, né, mais forte. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, vai selecionar de saída até aqui no dezembro, né, na linha aqui que cruza saídas e dezembro, que vai de A3 a M3. A gente vai vir aqui no baldinho novamente e vai mudar a cor dela para esse vermelho escuro aqui, eu acho. Exatamente, vermelho escuro, tá bom? Aí, vamos lá. Para eu fazer essa tabela, né, para ela fazer sentido, eu tive que colocar também um valor aqui inicial e um valor final no nosso para a gente ter uma noção, né, do caixa. Então vamos adicionar aqui também esse valor inicial para a gente já conseguir começar a entender. Eu vou adicionar o caixa e o valor inicial no caso, para a gente já entender o que cada um,
o que cada coisa vai fazer aqui, né? Como a gente vai entender a planilha para poder aplicar as fórmulas, tá bom? Olha só, deixa eu explicar para vocês aqui. O valor inicial que eu tenho na minha tabela, na minha planilha, é o valor que essa empresa começou o ano. Ou seja, essa empresa ela começou o ano com R$ 4.580 no caixa dela. E isso veio do ano passado, né? Do ano que já passou. É o dinheiro que sobrou do ano retrasado, né? Retrasado não, do ano passado. Foi esse valor que sobrou. Lembrando que essa tabela é totalmente fictícia, tá bom? Foi o dinheiro que sobrou do ano passado. Então, esse ano, ela começou o caixa com 4.580, certo? E aí, ó, no final do mês de janeiro, entraram 1.850 no total e saíram 2.430. Ou seja, saiu mais do que entrou. Então, essa diferença do que saiu a mais do que entrou vai ter que ser colocada lá no caixa, né? A gente vai ter que subtrair isso aqui do caixa. E aí, a subtração dá esse valor aqui de 3.997, tá bom? É dessa forma que eu fui fazendo a tabela. E aí no mês seguinte, eu já não pego mais o valor do caixa inicial. Eu já pego o valor do caixa de janeiro, certo? Do final do mês de janeiro. Porque eu já não estou mais com esse valor real. Agora o meu valor real é esse aqui. E eu vou fazendo isso consequentemente. Ou seja, esse caixa aqui, ele é referente à subtração, né, dos gastos e da diferença, né, entre as entradas e saídas em relação a esse caixa aqui. Eu vou explicar melhor na hora que eu estiver fazendo, para vocês conseguirem entender, tá bom? Eu vou adicionar também os valores aqui na nossa tabela, para a gente já ficar com eles aqui posicionados, tá bom? Lembrando que, caso, como eu falei, vocês queiram fazer a tabela junto comigo, né? Vocês podem abrir o arquivo, tá bom? Vocês podem criar aqui um arquivo novo também, qualquer coisa, tá bom? Copiar ele, enfim. Prontinho, coloquei os valores aqui. Temos também, ó, valor de caixa. Valor de caixa. E o valor... Opa, esse aqui é o valor inicial, no caso. Certo? Esse aqui é o valor inicial. Aí, eu não vou aplicar as fórmulas ainda, eu vou deixar para aplicar no final, já que depois que eu aplicar as fórmulas, vocês já vão para a aula do Ítalo sobre fórmulas, tá bom? Então vou deixar para aplicar no final para vocês, na hora que entrarem na aula do Ítalo, já tiver com a memória bem fresca, assim, nessa questão de fórmulas e de como usar a matemática aqui no Planilhas, tá bom? Então vamos terminar de fazer as formatações aqui, ó. Que eu coloquei também valor final, média de entradas, média de saídas, perda barra ganho no ano. Tá bom? Vamos adicionar isso aqui então. Aqui. E aqui. Certo? Então, vamos começar de cima para baixo aqui. Na verdade, vamos aplicar o que está aplicado na tabela inteira, para começar. Vamos ver aqui o que está aplicado na tabela inteira nesse caso. Se eu vir aqui, ó, eu posso ver que as letras estão bem grandes em relação à minha página 2 aqui, ó, elas estão bem grandes. Todos os textos aqui, eles estão alinhados ao meio aqui, ao centro da célula, né? Tanto na questão horizontal quanto na vertical. Eles estão todos alinhados no centro da célula, coisa que não acontece aqui na que a gente está fazendo, né? Na que a gente está refazendo. A gente pode ver também que esse texto aqui da parte vermelha, ele está escrito em branco também, a gente tem que mudar essas coisas. Mas como eu falei, eu vou aplicar primeiramente só o que está aplicado em todos, que vai ser a fonte, eu estou usando uma fonte diferente aqui, o ajuste do texto, né, centralizado aqui no meio da célula, e o tamanho da fonte, que nesse caso aqui está 12 e originalmente vem 10, tá bom? Então vamos selecionar aqui a nossa tabela toda, certo? Vamos colocar aqui fonte de tamanho 12, como eu falei.
Vamos ajustar os textos aqui, ó, nessa caixinha aqui de alinhar na horizontal, a gente vai colocar centro, certo? E nessa caixinha aqui de alinhar na vertical, a gente vai colocar meio, tá certo? Acredito que era isso, né, que eu tinha que fazer. Ah, não, tinha que mudar também a fonte, né, que não é a fonte padrão, não é a fonte Arial aqui, tá? É a fonte Times New Roman, tá bom? Aí eu mudei a fonte, olha só, já aplicou na tabela toda, né? Não se esqueçam de selecionar a tabela toda. Se vocês não selecionarem, não vai ocorrer a mudança na tabela toda. Então vocês têm que selecionar ela, tá bom? Certo, essas foram as mudanças que eu tinha que aplicar na tabela toda. Agora vamos aplicar aqui algumas mudanças nos textos em si, né? Alguns textos específicos. Por exemplo, esse texto aqui de vermelho, ó, das células vermelhas, ele está escrito em branco e ele está em negrito para facilitar a visualização dele em relação ao fundo vermelho. Vamos aplicar isso lá para a gente ver como faz, ó. Eu vou selecionar somente a linha vermelha, certo? Vira aqui, ó, em cor do texto, neste azinho aqui com um tracinho embaixo, né, que vai ser a cor que a gente vai utilizar. E nesse caso eu vou selecionar o branco. Olha só, colocamos o branco, só que ele fica um pouquinho fino, e aí eu vou colocar um negrito nele para ele ficar um pouquinho mais espesso. Aí, ó, ficou um pouco mais grossinho, facilitou a visão aqui em relação ao fundo vermelho, tá bom? A gente sempre tem que pensar na tabela em tentar fazer ela o mais fácil de visualizar possível, tá bom? O que mais que a gente pode fazer em textos específicos? Olha só, a gente pode mexer aqui, ó, nessa caixa de média de entrada e média de saída e perda barra ganho no ano, porque como a gente pode ver, ó, elas estão divididas aqui, né? Elas têm uma quebra de linha aqui e elas estão ocupando o espaço de duas células, de duas linhas de célula ao invés de apenas uma, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mesclar as células, tá bom? Na verdade, eu acredito que aqui no caso da média de entrada e média de saída a gente nem vai precisar. A gente vai só fazer o seguinte, vai selecionar as duas, vamos vir aqui em ajuste de texto e aqui em ajuste de texto a gente pode simplesmente clicar em ajustar, para ele quebrar a linha, olha só. Pronto, ele quebrou a linha, ele já ocupou aqui o espaço, né, que ele precisava para manter esses dois textos aqui grandes dessa forma, tá bom? Mas aqui nesse caso do perda barra ganho no ano, eu não vou poder fazer isso, certo? Porque senão, olha só, lá, o meu valor, a minha célula de valor inicial também cresce. Eu não quero que isso aconteça. Senão a minha tabela pode acabar ficando meio feia, desregulada, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou selecionar, olha só, deixa eu mostrar aqui qual parte que eu vou selecionar, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, essas três colunas, a C, a D e a E, porque eu quero aplicar o mesmo padrão que eu estou aplicando aqui na C para D e para E também, que vão ser onde vai ficar os meus valores, tá bom? Então vou vir aqui, ó, C, D e E, e vou mesclar com a linha de baixo também, aqui a linha 6, ó. Então ficou de C5 até E6. Aí vamos mesclar, é nesse botão aqui, ó, mesclar células, tá bom? Eu clico aqui, opa, mesclei errado, ó. Eu mesclei todas as células juntas, mas não era isso que eu queria. Eu quero mesclar as células, mas somente as linhas, eu não quero mesclar as colunas. Eu quero que as colunas fiquem divididas aqui em três, mas eu não quero que as linhas fiquem divididas em duas, eu quero que vire apenas uma linha. Então eu venho aqui novamente na mesclagem, clico aqui na setinha e clico mesclar verticalmente. Olha lá, com mesclar verticalmente, eu dividi aqui as células em três colunas, né? E eu acabei com as duas linhas, agora é apenas uma linha. E eu não mudei aqui a formatação dessas duas linhas aqui, né? Da 5 e da 6 na questão do valor inicial e do valor final. Vamos clicar aqui agora, certo? Em ajustar texto, que agora a gente pode clicar. E aí a gente ajustou ele aqui, né? Botou para quebrar a linha, para ele não ficar nem cortado, nem avançando a próxima célula, porque a gente tem essas opções, olha só, eu posso clicar para ele estourar a célula dele. Opa. Eu posso clicar para ele estourar a célula dele,
ou eu posso clicar para ele cortar. No caso aqui, os dois ficaram a mesma coisa porque eu mesclei a célula e aí ele não está querendo deixar fazer esse estouro da célula, né? Olha lá, se eu clicar aqui ele não vai estourar. Mas no caso do estouro, ele escreveria em cima dessa outra célula aqui também, tá bom? Seria essa a diferença. E o cortar, ele simplesmente faz o que já está feito aqui, né? Que é não deixar você ler o texto todo, né? Porque está cortado para caber dentro da célula, que não é o que a gente quer também, principalmente quando a gente quer mostrar informações numa tabela, certo? Vamos colocar aqui. Beleza. Agora que eu tenho esses valores todos aqui, né? Já tenho o esqueleto da minha tabela, né? Definido. Vamos, vamos mudar aqui as cores, né? Que está aqui azul no caixa, por exemplo. Vamos mudar isso já. Selecionar aqui do caixa até aqui dezembro, né? A coluna M aqui, né? Da A4 até a M4. Vamos mudar a cor aqui no baldinho, né? Como eu já falei. Acho que é um azul tipo esse. Exatamente. Vocês não precisam botar nas mesmas cores, tá? Podem botar nas cores que vocês quiserem. O importante aqui é a gente treinar essas modificações de formatação, tá? Valor inicial e valor final são amarelos. Vamos colocar aqui. Certo? Selecionei aqui a caixinha deles e troquei para amarelo. Essa caixinha de perda barra ganho no ano até a coluna E aqui, né? Todas as células que a gente mesclou, elas estão em laranja, tá? Vamos colocar aqui, ó, laranja. E as duas células aqui de média de entradas e média de saídas, elas estão em roxo, tá? Vamos mudar isso aqui também. É esse roxinho aqui? Não, roxinho mais forte. Vamos mudar aqui novamente. Pronto. Agora a gente pode ver, ó, que a nossa tabela está colorida identicamente à outra, certo? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar as pequenas diferenças aqui que a gente tem em em cada uma das tabelas, tá? Que agora, como já está colorido, a gente já vai ver os detalhes agora. Olha só, a gente pode reparar que na tabela que está pronta, a gente tem uma linha preta, olha só, separando as células, olha só, tá vendo? Mas não está aplicado a todas as células. Por exemplo, aqui, ó, de janeiro até, quer dizer, de B2 até B3, não tem uma linha preta cortando as. Vou até deixar aqui em branco para ficar mais fácil de visualizar, olha só. Não tem uma linha preta cortando elas, tá vendo? Elas estão aqui juntas, né, basicamente. Só que a gente poderia cortar elas também, mas a gente não vai cortar, né? A gente quer aplicar esse efeito aí de, como é que eu posso dizer? Deixar as colunas sendo uma só, né? Colunas inteiras, sem cortar aqui em linhas. Vamos começar pelo seguinte. Vamos começar por essa parte que é diferente, né? Vamos selecionar ela todinha aqui, ó, né? Que vai dar vai dar célula B2 aqui, né? Do valor de janeiro, entrada de janeiro, até o M4, que é o caixa de dezembro aqui embaixo, tá bom? A gente seleciona essa parte toda, vai vir aqui nas bordas e vai adicionar as bordas externas, tá? E a gente vai adicionar também as bordas verticais. A gente não vai adicionar as bordas horizontais, né? Que no caso seria idêntico ao todas as bordas, porque a gente não quer dividir as linhas, né? A gente quer deixar as linhas aqui sem divisão, tá bom? Aí agora no resto da tabela toda a gente pode selecionar aqui e colocar todas as bordas, certo? Em todo o resto aqui a gente pode colocar todas as bordas, não tem problema nenhum, tá? Que já é o que eu tinha feito lá na outra. Vamos selecionar aqui tudo e colocar todas as bordas. Pronto, agora a gente já viu aqui que tem uma linhazinha preta, né? Separando as células e tudo mais, menos aqui na parte dos valores. Assim como está feito aqui nessa tabela já pronta, tá bom? Vamos ver o que mais tem para mudar? A gente tem para mudar, olha só, que o texto aqui, né, ele está apresentado, os valores, perdão, eles estão apresentados já como moeda, né, olha só. 1.850 reais, tem o R cifrão aqui apresentando para a gente que é uma moeda. Então vamos aplicar também esse conhecimento que a gente já teve lá na aula passada
Que é, vamos selecionar toda aqui a caixinha de valores, né? E vamos clicar aqui, ó, em formatar como moeda. Assim que a gente clica, olha só o que acontece. Pronto, transformou tudo em dinheiro, certo? Tudo em dinheiro. Vamos fazer aqui com essa parte de baixo também. E vamos fazer com esse D aqui que eu também já sei que tem, tá bom? Certo. Agora a gente formatou tudo como dinheiro, tá? E aí o que a gente vai fazer agora em relação aqui à nossa tabela principal? A gente pode ver aqui que na nossa tabela principal, os valores eles estão com a vírgula, apenas uma casa decimal depois da vírgula, né? Mostrando somente as dezenas de centavos, né? Somente tipo 10, 20, 30, 40, 50 centavos. Ele não está mostrando 52, 42, 37. Ele não está mostrando esses valores unitários do centavo. Para a gente fazer isso, né, para a gente retirar uma casa decimal, a gente vai selecionar as casas que a gente quer que tire, as células, né, que a gente quer que tire a casa decimal, e vai clicar neste botão aqui, ó, diminuir o número de casas decimais. Clicando nele, olha só, ele já diminuiu. Eu posso adicionar também com esse botão aqui de aumentar o número de casas decimais, né? Voltando lá para as duas, botando 3, botando 4, enfim. Eu vou querer uma só, porque o valor unitário do centavo não faz sentido eu colocar aqui para valores tão grandes, né? A diferença que eles vão fazer aqui visualmente é muito pouco, mas pode deixar a planilha muito poluída visualmente, deixar valores, é, muitos números, né, na nossa tabela, na nossa planilha. Então eu resolvi tirar uma das casas centavos. Tem que tirar aqui também dessa coluna B, tá? Dos 5, 6, 7, 8. Vamos tirar aqui também o número de casas decimais. Não dá para visualizar ainda porque não tem valores aqui, mas depois a gente vai conseguir visualizar. E dessa coluna D, 5 e 6 também. Certo? Vamos fazer o seguinte agora. Eu acho que é bom eu já aplicar aqui as fórmulas e terminar depois as formatações, porque a gente é melhor para a gente visualizar, né, o que está sendo escrito aqui, quais estão sendo as mudanças que eu vou fazer depois. Então vamos lá, olha só, como eu tinha explicado, o valor aqui ó, do caixa, né, no valor no mês de janeiro, ele é referente ao valor inicial do caixa, certo? Como, quando eu comecei no ano, menos a diferença entre entradas e saídas, né? Ó, a gente pode ver aqui, ó, que é B5, olha só, B5 é o valor inicial aqui, ó, mais B2 menos B3. Então, ó, B2 é as entradas, B3 são as saídas. E aí ele vai adicionar um valor negativo. E adicionar um valor negativo é a mesma coisa que subtrair, né? Por isso que a gente vai ter esse valor aqui. Então vamos aplicar essa fórmula lá na nossa planilha, olha só. A gente clica o igual, não pode esquecer do igual, né? A gente vai clicar na célula que a gente quer, olha só, B5. Vamos clicar no mais. Vou abrir um parênteses para mostrar para o Sheets, para o Planilhas, que eu quero que essa conta aqui entre os parênteses seja feita primeiro, certo? Que eu quero que ela seja a primeira conta a ser feita, mesmo ela não estando no início da nossa conta. Aí eu quero que faça B2, certo? O valor de entradas, menos o valor das saídas, certo? E aí eu fecho o meu parênteses e olha só, eu tenho o valor aqui já colocado e calculado, né? Caso esse valor fosse diferente, né, por exemplo, 450, caso fosse R$ 450, olha só, o valor atualizou automaticamente aqui, né, para 5.980. Certo? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse mesmo conceito de caixa nos outros meses, né? A gente vai pegar o valor que a gente finalizou o mês passado do caixa, né? E vai colocar aqui em fevereiro. Então vamos lá. Igual, igual B4, certo? Não vamos mexer mais com o valor inicial, porque o nosso valor de caixa já é diferente agora em fevereiro. B4 mais, aí vamos abrir os parênteses, vamos colocar aqui ó, a diferença entre as entradas de fevereiro, entrada de fevereiro, menos as saídas de fevereiro, certo? Opa, pronto.
Aí, ó, a gente já pode ver que os dois valores aqui estão idênticos, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse mesmo método em cada uma das outras células aqui, certo? Do caixa. Ou seja, em março a gente vai pegar o valor do caixa de fevereiro como referência e vamos fazer a diferença aqui das entradas e saídas. Em abril a gente vai pegar o valor de março, fazer a diferença para dar o resultado. E assim por diante, certo? O planilhas, ele já é inteligente, então se a gente... eu recomendo que vocês não façam isso, né? Recomendo que vocês escrevam as fórmulas aqui, né, uma por uma, para vocês irem treinando, né, e guardando isso na cabeça de vocês que você pode utilizar as fórmulas aí, certo? E para você não ficar só no automático, né? Só no preenchimento automático que o Sheets disponibiliza para a gente. Então, para a gente não ficar só no preenchimento, é bom vocês aplicarem para vocês sempre lembrarem como fazer as fórmulas, tá bom? Inclusive, essa fórmula eu coloquei com os operadores mesmo, né? Operador de mais e operador de menos. Eu poderia também, se eu quisesse, escrever ela com o nome da fórmula, né? Por exemplo, soma, né? Vou até fazer aqui na do lado. Poderia colocar assim, eu poderia clicar soma, certo? Olha só. Soma C4, certo? Vamos colocar aqui, ó, dois pontos. E eu vou abrir aqui outro parêntese e vou colocar é, a outra fórmula, né, a fórmula de subtração, minus, certo? Ou minus. E vou colocar entrada de março, dois pontos, ponto e vírgula, perdão, e saída de março. Se eu dar enter aqui, ó, eu vou ter o valor correto, tá bom? Olha lá, 424, utilizando a forma de um outro jeito, né? Aqui eu utilizei com operadores dessa forma, e aqui eu usei com o nome das fórmulas. Em casos assim bem simples, eu prefiro utilizar os operadores, né? Porque vocês viram aqui que eu tive que usar vários parênteses e colocar o nome das fórmulas acabou crescendo muito a minha fórmula, que era bem simples, olha só. Era só um B4 mais C2 menos C3, tá bom? Então eu vou aplicar aqui a fórmula, né? Não quero que vocês apliquem a fórmula, quero que vocês escrevam elas uma por uma, mas eu vou só aplicar para facilitar aqui, né, para a gente poupar tempo. Olha só, elas já estão aplicadas aqui, né? Olha lá. D4, E2, E3, E4, F2, F3, F4, G2, G3, GH, H2, H3, quer dizer, G4, H2, H3, e ele fez isso aí automaticamente para mim, tá bom? Aqui em valor final, eu vou referenciar o valor de dezembro, né? O valor que eu terminei aqui em dezembro. Ou seja, eu vou só clicar aqui, essa célula aqui, ó, é um igual a M4. Pronto, somente isso. Aí, eu falei que a célula B6 tem o valor da célula M4, tá bom? Simplesmente assim, você não precisa colocar aqui 4.361, você só referencia um valor que já existe na sua tabela. Tem como fazer isso também, tá bom? Aqui na fórmula de média de entradas e média de saída, eu apliquei uma formulazinha que o Ítalo vai ensinar para vocês, certo? Como utilizar aqui no Planilhas. E só que eu utilizei ela com a forma extensa, né? Ele vai ensinar para vocês como fazer isso com os nomes das fórmulas, certo? Como é que a gente vai fazer a média aqui nesse caso? A gente quer a média das entradas, ou seja, vamos colocar igual, a gente vai somar todas as entradas. Ele já até falou aqui, ó, para utilizar, mas eu não vou utilizar não. A gente vai fazer a soma, olha só, nesse caso eu vou escrever soma, certo? E vou selecionar aqui os valores de B2 até M2, certo? As entradas de janeiro até dezembro. Vamos fechar. E eu vou dividir essa soma pela quantidade de meses, certo? Ou seja, são 12 meses no ano. Então eu divido aqui por 12. Pronto. Eu tenho agora a média de quanto dinheiro entrou na minha empresa, né? A média de dinheiro que entrou na empresa todo mês foi de 3.884, certo?
porque teve meses que foram menores e teve meses que foram maiores. Por exemplo, o mês de julho entrou somente 1.236, mas no mês de abril, por algum motivo, entrou 10.246, certo? E aí quando a gente soma todos esses valores e divide pela quantidade de valores que a gente tinha, né, que no caso são 12, a gente vai encontrar aqui a média, né? Certo. A gente vai aplicar a mesma coisa para o média de saídas. Só que ao invés de escolher aqui selecionar as entradas, a gente vai selecionar as saídas, ou seja, igual soma de B3, olha só, até M3, certo? Todos os valores de saída. E vamos dividir pela quantidade de meses, que é 12. Opa, fiz alguma coisa errada. B3, M3. Ah, faltou o barra aqui, ó. Barra pra gente dividir. Certo? Pronto. A gente pode ver aqui, ó, que os valores estão iguais. Opa, tem só uma diferença aqui, ó. Que aqui ele está falando que é menos, ó. Menos 3.903. Por quê? Porque eu coloquei um sinalzinho aqui no início da fórmula para dizer que esse valor é negativo, né? O valor de saídas, ele sempre é negativo, né? A gente sempre está perdendo dinheiro nas saídas. Então aqui tem que colocar um menuzinho para ficar fácil de entender que esse valor aqui está saindo, né? Menos 3.903 e 10 centavos por mês, tá bom? Olha só, se eu adicionar aqui a casa decimal, olha só, eu consigo ver o valor é, dos centavos, né, com mais precisão. Mas como eu falei, o valor é muito grande e eu não acho necessário. Oi. Volta para mim aí, fazendo favor, na fórmula valor inicial e final, porque eu estou fazendo a planilha aqui e aí eu não peguei direito como é que faz. Tá certo. Então, o valor inicial, no caso, ele não é uma fórmula. Ele é literalmente um valor mesmo que eu coloquei aqui, né? Que é o valor de 4.580. É o valor que eu iniciei naquele ano. Eu iniciei o ano com 4.580 reais na minha conta, certo? Porém, o valor final não é um valor que eu escrevi. Eu não escrevi 4.361. Esse valor final é o resultado do meu caixa no final do ano, aqui em dezembro, ó, 4.361. Aí o que que eu fiz? Eu referenciei, olha só, eu coloquei um igual, né? Eu cliquei aqui na célula do valor final, coloquei um igual e referenciei a célula lá de caixa em dezembro, né? Que é a M3, quer dizer, M4. Aí eu cliquei M4 e aí eu tô falando que o valor dessa célula aqui, da célula B6, é o mesmo valor da célula M4, certo? E aí, olha só, o valor aparece aqui como 4.361, tá bom? Espero que agora esteja aparecendo aí para você também o 4.361 na sua planilha. E se não tiver, provavelmente você não aplicou a fórmula aqui no caixa de forma correta para aparecer esse valor aqui, tá bom? Qualquer dúvida aí pode chamar de novo, viu, gente? Vocês me interrompam qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês podem pedir, levantar a mão aí para eu parar aqui. E aí eu dou atenção para vocês tirarem alguma dúvida caso eu esteja indo muito rápido, tá bom? Ok. Vamos terminar aqui, ó, que falta bem pouquinho. Olha só, a nossa planilha a gente pode ver que está bem parecida já. Só está faltando dois valores, que é aqui esse valor no perda barra ganho no ano e o valor de porcentagem disso. O nosso perda barra ganho no ano vai ser a diferença entre o nosso valor inicial e o valor final, certo? O que que vai ser? Vai ser o igual valor inicial menos o valor final, tá certo? Perdão, no caso vai ser o valor final menos o valor inicial, porque a gente quer saber a diferença, né? A gente quer saber qual que foi a diferença aí. Então a gente vai pegar o que a gente terminou e vai comparar com o que a gente tinha lá no início. Aí eu vou clicar em Enter aqui, ó, e eu vi que eu tenho menos R$ 219, ou seja, essa minha empresa, ela em relação ao começo do ano, ela perdeu R$ 219. Foi uma perda pequena de dinheiro, mas é uma perda e que eu provavelmente só saberia dessa perda se eu tivesse feito uma planilha como essa, certo? Eu não conseguiria saber que eu tive essa perda se eu não tivesse mantendo esses gastos sempre anotados, né, numa planilha ou coisa do tipo, tá bom? E eu quero saber também quantos por cento isso representa, né? Qual o meu prejuízo é de quantos por cento?
certo? Como que eu vou fazer isso? Olha só, para eu saber quantos por cento eu perdi, eu vou dividir o meu valor que eu perdi, né? No caso aqui, 219, pelo valor inicial. Por quê? Porque isso vai me dar um número decimal. Vou até formatar aqui como automático, para vocês verem. Olha só, vou colocar aqui igual o meu valor que eu perdi, né, de R$ 219, e vou dividir pelo meu valor inicial. Olha só, o que, que eu vou receber? Eu recebi um 0,04, certo? Um número aqui muito grande, né? 0,047811659, enfim. Só que isso aqui não é porcentagem, eu não sei o que, que é isso. Isso aqui é só um número decimal. Só que se eu multiplicasse isso aqui por 100, eu acharia o meu valor de porcentagem, né? Eu acharia que o meu valor de porcentagem que eu perdi foi de menos 4%, né? Ou seja, eu perdi 4% do meu dinheiro que eu tinha no início do ano. E aí, se eu clicar aqui, ó, em formatar como porcentagem, o Planilhas automaticamente vai multiplicar esse valor, né, por 100 para mostrar a porcentagem, olha só. Olha lá, 4,78%. Tá bom? Então, eu tenho aqui R$ 219 que eu perdi, equivalem a 4,78% do meu valor inicial, certo? Eu perdi 4,78% do dinheiro que eu tinha no início do ano. Agora vamos aplicar aqui as duas últimas formatações que a gente tem que aplicar antes de passar para o gráfico, que é deixar em negrito e em itálico essas duas células. Vamos colocar aqui o negrito, né, para deixar o texto mais forte assim, né, mais escurecido. Vamos aplicar o itálico, né, para ele ficar um pouquinho deitadinho assim, inclinadinho. E a gente pode ver também, ó, que ele está inclinado assim na questão aqui de estar uma parte para baixo e outra parte apontando para cima, né? Vamos aplicar isso também? Alguém lembra como aplica? Aí você vai fazer desse jeito, ó. Vai selecionar as duas casinhas, vai vir aqui em rotação de texto, nesse A aqui com a setinha embaixo. E a gente tem vários valores que a gente pode colocar aqui, né? Os padrões são inclinar para cima, né? Que ele vai ficar assim. Tem o inclinar para baixo, empilhar verticalmente, que não dá certo nesse caso aqui, ó, porque a célula é muito pequena. Inclinar para cima também não dá certo, fica cortando. Para baixo também fica cortando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um valor de preferência nossa aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 15, que é o que está lá. Aí, ó, o 15 ele inclinou um pouquinho, certo? Essa inclinação vocês podem ver que dá um destaque, né? É um valor que fica aqui destacado na nossa planilha. Primeiro porque a casinha está em laranja, certo? É uma cor que chama a atenção. A gente abre a planilha, a gente já vai bater o olho aqui no laranja, provavelmente. E, além disso, o texto está em negrito, está em itálico e também está inclinado, ou seja, isso dá um destaque muito grande para esses dois valores aqui, certo? Que é um valor importante, né? Eu quero saber se eu perdi ou se eu ganhei dinheiro naquele ano. Nesse caso, infelizmente, essa empresa fictícia perdeu dinheiro, tá certo? Então é importante que vocês criem uma tabela, né? Uma planilha pensando sempre nisso, né? O que eu quero mostrar, como que eu quero apresentar esses dados. Eu quero dar atenção para o que na minha planilha. É interessante eu dar atenção para os valores de entrada? Ah, não é necessário que eu dê atenção para eles. Eu preciso colocar eles aqui, né? Para caso eu queira saber o valor, mas eu não preciso dar destaque para eles, né? A pessoa só precisa saber que eles estão lá. Mas eu quero dar destaque para quanto eu ganhei ou quanto eu perdi. Isso é interessante muito para a empresa, tá bom? Saber quanto perdeu, quanto ganhou. Então é uma forma de vocês criarem umas tabelas que destacam esses valores que a empresa ganhou ou perdeu para ficar bem claro essa informação, tá certo? Então olha só, as nossas duas planilhas agora, tem só uma diferença aqui, ó, que esse está com dois zeros e a planilha original está com um zero só. Então a gente vai colocar aqui um zero só, diminuindo o número de casas decimais. Pronto, agora sim as duas planilhas estão idênticas, tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar o gráfico, certo? Vamos adicionar aqui o gráfico para mostrar para a gente visualmente, né? Não somente com números, porque às vezes pode ficar um pouco complexo de pegar, captar uma informação de forma rápida somente com números. Então a gente vai adicionar um gráfico. Esse gráfico a gente pode ver que ele representa as entradas e as saídas de cada um dos meses. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. E
as saídas e entradas, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar as casas de entradas e saídas, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, do A1, vai selecionar as linhas de entradas e saídas e as colunas de meses. Então a gente vai vir de A1 até M3, tá bom? As selecionadas, a gente vai vir aqui, ó, nessa caixinha de inserir gráfico e clicar nela. E automaticamente o Planilhas aqui já cria o gráfico pra gente, né? Um gráfico padrão, que já é bem bonitinho, na minha opinião, certo? Já dá pra utilizar aí para algumas coisas. Mas a gente quer fazer diferente aqui, né? Eu não quero, por exemplo, mostrar ele assim nesse formato de colunas empilhadas, porque eu acredito que fica um pouco difícil de visualizar algumas informações. A informação que eu quero mostrar aqui é de quantidade de lucro ou quantidade de prejuízo que ela teve em cada mês. E dessa forma que eu não consigo saber muito bem. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, no mês de fevereiro, aqui olhando pelo gráfico, eu consigo identificar de cara se eu perdi ou ganhei dinheiro nesse mês? Eu não consigo, porque está muito dividido aqui, certo? Está muito igual as duas colunas. Então, o que eu fiz? Eu acho interessante a gente vir aqui em editar gráfico e trocar o empilhamento dele para 100%. Pronto. Aí ele fica empilhado assim de forma 100% e a gente consegue ver os valores, olha só. No mês de fevereiro, agora fica mais fácil de ver que mais de 50% do valor que foi de entradas e saídas do meu mês de fevereiro foi de entradas, olha só. Mais de 50% dos valores foram entradas e menos de 50% foram saídas. Dessa forma a gente consegue ver quais meses a gente teve lucro e prejuízo com mais facilidade, tá bom? O gráfico que você vai usar vai depender da funcionalidade que você quer para aquele gráfico, né? Qual vai ser a utilidade daquele gráfico. No meu caso foi essa, de identificar se ele deu prejuízo ou se ele deu lucro somente de olhar o gráfico. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a formatar ele, né? Olha só como é que ele está, formatadinho aqui no início, né? E ele vem dessa forma e a gente quer deixar ele dessa forma. Como é que a gente faz isso? Vamos começar de cima para baixo, certo? Eu não quero ficar mexendo numa coisa lá embaixo, depois eu voltar aqui para cima e ficar assim. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, editar gráfico e vai abrir aqui as configurações, certo? Eu não vou mexer em nada aqui nessa parte de configurações, além do empilhamento, porque já está tudo certo da forma que eu quero, tá bom? E a gente vai vir aqui em personalizar no caso. Aqui em estilo de gráfico, a gente vai mudar a cor do fundo dele, que está um verde bem clarinho, que no caso aqui é o verde claro 3, certo? A gente já mudou aqui, a cor de fundo já mudou também. A borda do gráfico também está na cor preta, a gente muda aqui, cor de borda do gráfico em estilo de gráfico. E a fonte que eu utilizei no outro gráfico também é diferente. Então eu vou trocar a fonte aqui, não está na fonte padrão Arial, está na fonte Garamond, eu usei a fonte Garamond. Vocês podem usar a fonte que vocês quiserem aí, como eu falei no início, vocês não precisam formatar o gráfico ou as tabelas da mesma forma que eu estou formatando, tá bom? Eu estou só mostrando para vocês como a gente pode aplicar os conhecimentos que a gente teve nas aulas passadas. Então vou clicar aqui em Garamond, certo? Apliquei, olha só, já mudou aqui o estilo da escrita. E além disso, eu posso constatar aqui pelo meu gráfico inicial que ele está em 3D, olha só, as colunas estão em 3 dimensões. Então vamos fazer isso também aqui no nosso gráfico. Personalizar, estilo de gráfico, 3D, tá certo? Vamos modificar agora o título do gráfico, a parte aqui de cima, né? Essa parte de cima eu vou modificar como? Eu venho aqui em títulos de gráfico, em título do gráfico eu coloco, no caso já veio, né, entradas e saídas. Caso você queira mudar o título do gráfico, vai ser aqui que você vai fazer. A fonte do título já está Garamond, porque eu mudei lá no estilo do gráfico, então ele muda todas as fontes para essa. O tamanho da fonte está padrão, que se eu não me engano é 12. Não, acho que é bem maior na verdade, deve ser um 16.
18, nossa, acho que é 20 na verdade. É 20, o automático é 20. Eu vou deixar 20 porque, né, como é o título, a gente quer que ele fique grande e bem visível. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um negrito para ele ficar mais escuro, né, mais visível ainda. Vou colocar ele no meio, né, alinhar aqui ele ao centro do meu gráfico. E vou mudar a cor dele para preto, para ficar bem fácil de visualizar, certo? Aqui em título de gráfico, como eu não vou mexer nem na legenda, nem no título do eixo horizontal, nem no título do eixo vertical, eu vou deixar, não vou mexer em mais nada, porque não é necessário botar um título nem no eixo horizontal no meu caso, nem no eixo vertical no caso desse gráfico, tá bom? Porque aqui a gente já consegue constatar, só de bater o olho, que isso aqui é referente à porcentagem, e só de bater o olho que a gente consegue constatar também que isso aqui é referente a meses, né? Eu não preciso colocar aqui embaixo que isso aqui quer dizer meses. Janeiro é um mês, fevereiro é um mês, março é um mês, e todo mundo já sabe disso. Então vamos vir aqui em séries, para a gente aplicar algumas outras mudanças aqui, que no caso eu vou começar aplicando somente, ao invés de aplicar em todas as séries, vou aplicar em entradas primeiro, que vai ser o seguinte, eu vou mudar a cor de preenchimento, que eu vou usar verde para as entradas, e para saídas eu vou utilizar um vermelho mais escuro, tá bom? Olha só, tá o vermelho certinho que eu utilizei lá. Então vamos continuar aqui em séries. Eu não mexi em cor da linha, não mexi em opacidade de preenchimento, opacidade de linha, espessura de linha, eixo esquerdo, eu não mexi em nada disso, tá bom? Não adicionei barra de erros, legenda de dados, nem linha de tendência. Então, aqui no meu, nas minhas séries, eu não vou mexer em mais nada, na verdade, eu só mudei as cores mesmo, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Vamos passar para legenda, que se eu não me engano, eu também não mexi. Na verdade eu coloquei em negrito só. Então a gente pode vir aqui em legenda e colocar em negrito. Né? Pode colocar também a cor em preto se quiser, que não vai mudar porque ela já vem na cor preto, mas pode botar também. E bom, posição automático no caso já vai estar em cima, o automático é estar em cima. Eu vou deixar porque é onde eu quero que esteja mesmo a minha legenda aqui, as minhas mostrando que a cor de saída é vermelha e que a cor de entrada é verde. A Garamond já também está selecionada porque eu mudei lá no estilo de gráfico. Então aqui em legenda eu não preciso mexer em mais nada. O eixo horizontal do meu gráfico, eu vou mexer no que? Eu vou adicionar, deixa eu ver, marcadores de inclinação. Tá, o eixo horizontal eu vou mexer, se eu não me engano, só em cor de texto, que foi preto. Eu vou adicionar um negrito aqui, eu não sei se eu adicionei negrito lá, mas eu vou adicionar aqui. Tamanho da fonte do marcador eu não vou mudar, certo? Isso aqui vai mudar o tamanho da fonte escrita ali embaixo, olha só. Posso botar 20, se eu quiser bem grande, né? Facilitar a leitura. Mas eu vou deixar em automático, porque eu acho que esse tamanho aqui já está bem bom, já está bem adequado. Tá bom? Eu poderia mudar a ordem do texto, do eixo, quer dizer, para ele de dezembro a janeiro, ao invés de janeiro a dezembro, olha só. Mas eu não quero fazer isso, eu quero que o meu gráfico comece em janeiro e termine em dezembro. Aqui também eu não vou mexer em mais nada, certo? No eixo horizontal. Vamos para o eixo vertical, que eu fiz algumas mudanças bem simples aqui também, que foi, vamos colocar em negrito, colocar a cor do texto em preto. Vamos mostrar a linha do eixo. Em valor máximo e mínimo a gente não vai mudar, porque a gente está mexendo aqui com porcentagem, então eu quero que vá de 0% até 100%. Poderia mudar isso caso eu quisesse, colocando que fosse de 10% até 90% ou até 100%, eu poderia fazer isso, mas eu quero que fique de 0 a 100% mesmo, que é o que faz sentido nesse caso. Não mudei o fator de escala e não mudei o formato de números também, certo? Então a gente já vai mexer aqui nas linhas de grade agora. Nas linhas de grade a gente vai definir os intervalos, né, do nosso eixo. Que se a gente ver aqui na página 1, olha só, o meu eixo ele vai de 20 em 20%, né? Olha só, 0, 20, 40, 60, 80 e 100%, tá bom? E entre cada uma das porcentagens, olha só, a gente tem um tracinho aqui para representar que existe um 90% aqui, que existe um 70% aqui,
mas que a gente não mostrou. E eu vou mostrar para vocês o porquê eu não deixei mostrar essas outras porcentagens ali. Pelo seguinte motivo. Se eu colocar aqui contagem, colocar ao invés de automático. 10 não, 11. Oxi. Tá, não deixou. Deixa eu colocar automático, intervalo. Opa. Aí, agora sim. Ele não estava deixando eu clicar aqui porque estava com o teclado desligado. Certo? Olha só, se eu colocasse para ele mostrar 11 valores aqui, né? Por exemplo, 0, 10, 20, 30, 40 até o 100, né? Dá um total de 11 valores, contando junto com 0. Ele mostraria assim de 10 em 10%. Só que se eu mostrar assim de 10 em 10%, vocês podem ver que fica muito número aqui na parte da esquerda, certo? Eu acho que fica um pouco difícil, a visualização pode ficar um pouco poluído o nosso gráfico. Então eu preferi por deixar em 6, que aí fica somente de 20 em 20, 0, 20, 40, 60, 80 e 100. E eu decidi também colocar as contagens secundárias, né? Que somente uma contagem secundária, ou seja, o que eu quero dizer com uma contagem secundária? Entre cada uma das contagens principais vai ter um número entre eles, certo? Um número bem no meio deles. Que eu vou mostrar aqui adicionando as marcações principais e as marcações secundárias. Essa contagem secundária aqui é justamente esse tracinho bem pequenininho aqui que tem no gráfico. Deixa eu colocar aqui em 150. Pronto. É bem esse tracinho pequenininho aqui, tá bom? Vamos lá. O que falta para a gente mudar aqui é somente essa parte dessa linha, certo? Aqui no canto esquerdo e as linhas de grade do nosso gráfico. Vamos fazer isso bem rapidinho para a gente não perder muito tempo. A cor das linhas de grade são essas cores aqui no fundo, olha só, dessas linhas que estão bem apagadinhas aqui. A gente vai colocar em preto para facilitar a visão. Olha só. Vou colocar essa aqui também em preto. Pronto, isso aqui já facilita, que a gente já consegue visualizar melhor aqui o que é cada valor, tá bom? Beleza, agora em marcações principais, eu não mexi em nada, se eu não me engano, nem mudei a cor da linha para preto, mas caso vocês queiram mudar, pode mudar as cores das linhas aqui, cada uma para preto, não tem problema. E em caso de marcações secundárias, eu mudei sim uma coisinha, que foi o tamanho das marcações, eu igualei ao tamanho das marcações principais, que é 12, certo? Eu coloquei 12 pixels aqui nas marcações secundárias. Dessa forma, eu acredito que os dois gráficos estão idênticos agora. Comparando os dois aqui, clicando de um ao outro, eu vejo que os dois estão idênticos. Ou seja, dessa forma eu finalizei aqui a personalização do meu gráfico, né? Vocês viram que foi uma personalização bem simples, né? Nada muito complexo. E eu acredito que nessa questão de formatações, pelo menos essas formatações aqui mais básicas, né? Por exemplo, formatar como moeda, porcentagem, diminuir o número de casas decimais ou aumentar. A fonte, o tamanho da fonte, negrito ou não, itálico ou não. Eu não mostrei o taxar, né? Mas ele é simplesmente aquele corte que tem no meio do texto, olha só. Você pode usar aí para alguma coisa, né? Caso você queira. Eu não encontrei uma utilidade para ele aqui nessa tabela, então não usei. A cor do texto, né? Vocês mudarem a corzinha do texto aqui no fundo. Para vocês mudarem a cor da célula é o baldinho, né? Como eu já falei. Vou colocar aqui o vermelho, por exemplo. As bordas são essas linhas pretas aqui, né? Em volta das células, que vocês podem definir da forma que vocês quiserem. O mesclar as células, que eu utilizei aqui na parte laranja, para você transformar duas células em uma só. Alinhar o texto, né? Alinhar na vertical, deixar ele no centro, certo? Ajuste de texto, que é se você quer que ele quebre a linha, para não ficar cortado dentro da célula. A rotação do texto, que eu apliquei aqui no laranja também. Eu não apliquei links aqui, que não é uma questão de formatação, né? É uma questão mais de utilidade.
eu poderia colocar aqui um link para tabela original, por exemplo, certo? E aí eu poderia referenciar aqui, ó, a minha página 1, que é a minha tabela original. Aí pronto, eu conseguiria vir aqui para minha página 1, que está idêntica à minha página 2 no caso, né? Nem parece que eu saí dela, só dá para saber por causa aqui do texto de exercício. E também eu não adicionei nenhum comentário, né? Porque eu não acho necessário comentar alguma coisa aqui. Vocês podem comentar também, é só clicar na célula que vocês querem comentar e clicar em inserir comentário, aí ele vai abrir essa caixinha aqui para você escrevê-lo, certo? O gráfico eu ensinei vocês a colocarem. O filtro eu não adicionei aqui também, porque eu não achei necessário também, senão vai acabar complicando aqui a nossa tabela, porque ele iria, por exemplo, permitir que a gente coloque valores do maior para o menor, do menor para o maior, o que nessa tabela aqui não faz sentido, porque senão mexeria em muita coisa aqui, mexeria entre entradas e saídas, entre os meses, então não adicionei também, senão ia complicar a nossa vida. E a questão de funções eu adicionei, né, dentro da própria célula, não adicionei criando aqui. Mas o Ítalo vai agora apresentar também para vocês essa parte aí de funções, certo? Ele vai apresentar aqui a função de maior, menor. Não sei se vai dar tempo de apresentar todas, mas vai ser maior, menor, máximo, mínimo, fórmula média e algumas operações básicas aqui, tá bom? Então, eu não sei se ele vai apresentar essa aqui na verdade, mas ele vai apresentar as fórmulas para vocês, tá bom, pessoal? Enfim, ficou alguma dúvida? Alguém quer que eu explique alguma coisa aqui que ficou meio nublada? Vocês podem abrir o microfone, podem escrever no texto. Vocês podem me dar esse feedback aí. Desiane falou que já está tudo ok. Alguém aí tem alguma dúvida? Fez junto comigo, que bom que você fez junto comigo, né? Interessante vocês acompanharem a aula bem de pertinho desse jeito. Então, bom, já que ninguém falou se tem dúvida, eu vou assumir que vocês não têm dúvida, tá bom? Então, eu acho que vou passar agora a palavra então para o Ítalo, para ele iniciar a parte dele aí nas fórmulas, tá bom? Ítalo, você pode Sim. começar a apresentar aí. Beleza, bacana demais, viu, pessoal? Quem tiver conseguido acompanhar aí junto com o Lucas, conseguiu ver que com um pouquinho de esforço dá para deixar a planilha bem bacana, né? Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com fórmulas. Iremos aprender mais algumas fórmulas hoje e à medida das aulas a gente vai pegando cada vez mais, tudo bem? Vou estar projetando aqui para vocês. Se caso alguém tiver tido curiosidade de olhar no Classroom, eu disponibilizei uma planilha lá para vocês. Eu vou estar disponibilizando mais planilhas também, que vai ter o conteúdo escrito do que eu estou ensinando e o conteúdo das outras fórmulas também que eu vou passar hoje. Ok. Todo mundo conseguindo ver direitinho? Tá certinho sim, Ítalo. Tá aparecendo aqui já. Perfeito. Ok. Então, pessoal, eu vou começar dando uma revisada no que a gente aprendeu semana passada. Essa planilha aqui, eu já disponibilizei para vocês, alguns alunos até já acessaram ela, onde eu deixo escrito, né, toda aquela parte da fórmula de soma dentro aqui do planilhas. Então, aqui tem uma breve explicação e tudo mais. Aqui tem um exemplozinho prático. Vocês querem que dê uma revisada nessas 4 básicas aqui, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, que a gente aprendeu na semana passada, ou eu já posso ir para as fórmulas novas? Me deem uma ideia aí. As novas? Perfeito, então. Então, essa planilha aqui já está com vocês, podem acessar aqui, dar uma lida nas 4 fórmulas de novo, e eu deixei 2 exercícios para vocês, tudo bem? Tem um primeiro exercício, que ele é uma lista de compras, então vocês têm que multiplicar o valor do produto pela quantidade dele.
para isso, vocês podem usar, né, duas formas. Vocês podem, utilizando sinal de igual, selecionar onde que tem o valor asterístico, onde que está a quantidade. Só isso. Clica em Enter. Ele automaticamente vai querer que vocês... Oi, Ítalo, você tá mostrando a página aí? Para vocês não está projetando, não? Pra mim, não. Tá, deixa eu mudar o tipo de projeção aqui. Ok. Uhum. Agora tá aparecendo a fórmula aí? Sim. Beleza, então. Então aqui eu coloquei, né? Eu vou selecionar aqui de novo o sinal de igual, valor, asterístico, quantidade, ou seja, o valor do produto vezes a quantidade. Por que que eu estou passando a referência e não o valor diretamente? Porque se eu mudar aqui, olha, vamos supor, em vez de ser um saco de arroz, vai ser 2, ele automaticamente já multiplica aqui para mim. E se, por exemplo, o saco de arroz não é R$ 15, ele é 16,49, automaticamente já muda aqui também, tudo bem? Vocês também podem fazer pela fórmula multi, que é a nossa fórmula de multiplicação, e aí vocês podem selecionar, né, o intervalo que vocês querem multiplicar, ou seja, C6 até D6, ou fazer com ponto e vírgula, igual multi, abre parêntese, essa célula, asterisco, essa. Podem fazer da forma que vocês quiserem. O ideal é que vocês vão alternando entre essas três para vocês praticarem elas. E o mais importante, não utilizem o automático, porque, né, no caso aí vocês não vão estar praticando nada. Aqui vocês têm que aplicar uma fórmula de soma, ok? E aí vocês têm que somar todo este intervalo. Esse exercício é um exercício bem simples, né? Muito rápido de se fazer, porque ele é mais para vocês treinarem. Depois eu vou estar passando exercícios mais complexos também. Então é ideal fazer esses primeiros para pegando o ritmo. Agora, este segundo exercício aqui, ele já é bem maior, tudo bem? Ele já é um exercício sobre controle de aluguel de várias pessoas que moram juntas. E aí você tem uma divisão por ano, aí você tem aluguel, água, luz, gás. Aí você tem que aplicar várias fórmulas aqui. Esse daqui eu vou deixar mais para interpretação de vocês. Tem alguns tutoriais aqui que a gente deixou comentado. Aí aqui tem aluguel individual, água individual. Então, assim, é importante que vocês tenham essa noção de saber interpretar os dados também, né? De qualquer forma, se vocês tentarem, tiverem dúvida, pode pedir ajuda, tá bom? A primeira fórmula que a gente vai aprender hoje é a fórmula de média. Ótimo. Então, aqui a gente tem a fórmula da média. A média, né, a gente tem que lembrar que ela é um cálculo matemático onde você quer encontrar, digamos ali, um meio de alguma coisa ou um meio de um conjunto de dados. Então, média, a gente vai pensar no meio, ou seja, na divisão daquilo ali de uma forma que todas as partes fiquem iguais, digamos assim. Então, supondo que eu tenha três números, eu tenho 10, 11 e 12. E aí eu quero saber a média deles, né? Então, como que eu teria que fazer? Eu teria que somar 10 mais 11 mais 12. Com isso, eu vou achar 33. E aí eu tenho que dividir esse resultado pela quantidade de números que eu somei, para mim saber a média entre eles. Então, 33 dividido por 3, né? Porque eu somei três números, eu vou encontrar 11. Então, assim que é feito o cálculo da média. Você soma todos os números e divide pela quantidade de números. Como aqui eu somei 3, eu dividi por 3. Se eu tivesse somado 10, dividiria por 10. Aqui eu digitei os valores que eu queria somar. Porém, se eu quiser mudar essa referência, igual, por exemplo, se eu quiser mudar esse 10 aqui para 15, aí a média vai mudar, né? Por que que não mudou? Porque eu não passei a referência, né? No caso, eu não passei quais os números que eu estava somando. Então, agora eu vou fazer diferente, ó. Aqui eu vou colocar sinal de igual, aí eu vou falar que eu quero que soma este
mais este. Perfeito. 38. E aí agora eu posso vir aqui e dividir o 38 por 3. Então, beleza. Então, agora a nova média é 12,66. Então, se eu diminuir aqui para 10, agora a média é 12, tudo bem? Só que se eu quiser acrescentar um novo número, correto? Agora não será mais 3 números, será 6 números, né? Será 4 números. O próximo número aqui vai ser o 20. Ué, o 20 não entrou na conta, não entrou na divisão, porque eu não passei a referência dele. Então, vocês percebem que as fórmulas, elas servem para facilitar esse cálculo para a gente. Então, se eu fosse alterar aqui, eu teria que incluir esse último número na conta. Ok, agora a divisão dá 56, porém essa média está errada, porque ela está dividindo por 3, e agora tem que dividir por 4. Beleza, 14. Porém, tem uma fórmula, né, que a gente utiliza, que é essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula média, que você consegue calcular isso automaticamente. Ou seja, ele já soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que ele somou. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a fórmula média, eu coloco sinal de igual, abro parêntese, sinal de igual, escrevo o número da fórmula, no caso aqui a nossa fórmula se chama média, e abro parêntese. Agora, dentro do parêntese, eu vou colocar onde que estão os dados. Então, eu vou falar que os dados que eu quero tirar o intervalo são esses daqui. Então, começa na célula G3 e termina até na célula J3. Agora, eu vou fechar o parêntese normalmente, né? Normal. Pronto. Olha, observa que aqui eu achei o mesmo 14. Se eu vier aqui mudar para 9, automaticamente ele já muda aqui e muda aqui. Então, vocês observam que a gente tem uma dinâmica muito grande, né? Uma dinâmica muito bacana quando você trabalha com essas fórmulas. E a vantagem, né, de você trabalhar nesse intervalo é que você tem uma dinâmica muito maior. E uma coisa que é interessante também da gente perceber é que esse cálculo de média, ele pode ser feito também por valores que não estejam necessariamente um ao lado do outro. Eu posso vir, por exemplo, colocar um ponto e vírgula e falar que além deste intervalo, eu quero essa célula aqui, ó. Beleza, então agora ele já me deu a média, incluindo 33. Se eu quiser conferir, ó, eu posso somar o 33 aqui e dividir aqui por 5. Bacana, olha, encontrei o mesmo valor. Então, quando você utiliza o ponto e vírgula dentro da fórmula média, você consegue colocar vários valores lá dentro, não necessariamente apenas valores que estejam um ao lado do outro. Então, eu posso colocar ponto e vírgula, colocar este valor aqui agora. Beleza, achei uma nova média. Se eu quiser conferir, né, eu posso vir aqui. Observa agora o mesmo valor, tudo bem? Então aqui eu deixei uma explicação, né, do como funciona a fórmula média. Ela é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. A sintaxe da fórmula é essa daqui, olha, média. Aí eu pedi no exemplo determinar a média dos números abaixo. Aí eu coloquei manualmente teremos que somar todos os valores e manualmente teríamos que somar todos e os valores, somar todos os valores e depois dividir por 8, que é a quantidade de números no exemplo. Então, no caso aqui, a gente tem que somar esses 10 números. De cabeça, olha, 10 mais 7, 17 mais 6. De cabeça que tá difícil. 17 mais 6 mais 9 mais 2 mais 8 mais 5 mais 4. Beleza, encontrei 51, que é o valor que está aqui, olha, na soma. Agora eu vou dividir esse 51 por 8, que é a quantidade de números que eu somei. 6,375. Aqui eu utilizei a fórmula da soma, né, para me somar tudo isso. A soma a gente sabe que a gente pode fazer assim, né, ou assim, né, igual eu fiz aqui. Porém, aqui é muito mais trabalhoso. E depois eu dividi por 8. Aqui eu não quis usar a fórmula, usei direto. Eu poderia fazer pela fórmula da div também. Então, logo, a média desse intervalo é 6,375.
porém, utilizando a fórmula da média, esse cálculo é feito automaticamente. O que que acontece aqui, né? Eu pedi a média desses 10 números aqui. E olha que interessante, eu fiz utilizando a fórmula da média, só que cada valor eu passei eles com ponto e vírgula. Então, como que eu fiz? Ó, eu vim aqui, igual, média, ok, abre parêntese. Agora eu vou selecionar cada um dos valores, né? Eu poderia ter vindo aqui, olha, e arrastado, poderia. Mas vamos imaginar que são vários valores e aí eles estão em locais diferentes da planilha, eu preciso pegar eles. Então, puxar e arrastar não é uma opção. Então, vamos fazer assim, ó, igual, média, abre parêntese, vou clicar aqui, ponto e vírgula, 7, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, 9, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 8, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 4. Perfeito? Com isso, a gente consegue chegar no resultado esperado, que é 6,375. E o interessante é que, como em todas as situações aqui tem uma fórmula por referência, se eu mudar este valor aqui, olha, ele automaticamente já muda aqui, aqui, aqui e aqui. Eu só não vou mudar porque eu tenho o texto escrito, então eu preciso que fique certo. Ok? Tranquilinho, fórmula da média. Alguém já tinha conhecido essa fórmula antes? Já tinha, assim, alguma noção? Só para mim ter uma noção aqui, pessoal. Essa é a primeira fórmula de hoje. Já vou mostrar o exercício dela e ir para a próxima fórmula. Daisy. Daisy, você já tinha visto essa fórmula antes? Já tinha trabalhado com ela? Já, aí, usando a soma, né? E depois eu uso a barra de divisão e a quantidade de número que eu usei para somar. Bacana. E usando essa fórmula da média, agora vai ficar bem mais fácil, né? Usando a média eu nunca tinha feito, não. Bacana. Então, agora, em qualquer situação que você tiver que fazer média, só utilizar a fórmula, que aí adianta muito sua vida, que você não precisa ficar somando quantos números, tá? Ele vai fazer automático. Sim. Bacana, pessoal. Dentro, então, dessa planilha aqui de média, eu deixei um exercício para vocês. Um exercício bem simples. Eu quero a média da nota desses 3 alunos aqui. Bem simples, só isso. Então, como é que vocês vão fazer? Igual, média, abre parêntese. Pode selecionar os 3 aqui e fechar o parêntese e dar Enter. Só um detalhe que eu já vou falar, que para mim gerar as notas desses alunos, eu usei uma fórmula que gera valores aleatórios. Então, só que ela modifica os valores a cada vez que há uma atualização na página. Igual, por exemplo, eu lá vou tirar a média de 9, 7 e 10. Porém, pela fórmula atualizar automaticamente, já vai trocar os valores aqui e vai trocar aqui, ó. Ele já mudou para 7, 7, 9. Por exemplo, se eu vier aqui somar manualmente, eu vou encontrar esse mesmo valor. Olha, eu vou somar 7 mais 9. 23 dividido por 3, que é a quantidade de valores, 7,66. Aqui está 67 porque arredondou, né? A gente sabe que se a gente aumentar aqui o número de casas, ele vai aparecendo mais unidades. Ele está trocando porque a cada vez que eu aumento o número de casas, é uma mudança que tem no, na planilha e aí ele gera um novo valor para a fórmula do aleatório. Mas isso não faz diferença para nós, porque o que a gente quer aqui é treinar a média. Então, vocês podem fazer igual, média, selecionar os valores, ou igual, média, e né, passar aqui a referência dos 3 valores com ponto e vírgula. Aconselho vocês novamente a fazer dos 2 modos para vocês conferirem. E sempre, né, se quiserem ter certeza se está fazendo certo, é só vir aqui na calculadora, né, a própria calculadora do computador, soma os 3 valores e divide por 3. Se você encontrar esse mesmo valor aqui da média, é porque está certinho, olha. 6 mais 9, 24, dividido por 3, 8. Perfeito? Então é isso, pessoal. Essa é a média.
Agora a gente vai entrar com uma outra média, que é a média ponderada. É uma média que ela é um pouquinho mais complicada de trabalhar, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só para mim já ter uma noção, alguém conhece a média ponderada? Que é aquela média que tem pesos, aí os valores têm considerações diferentes? Só para mim ter uma noção aqui, se alguém já viu média ponderada. Um exemplozinho clássico é nas notas de vestibulares, notas de prova, nota de concurso. Normalmente eles utilizam o sistema de média ponderada. Vou dar um exemplozinho clássico aqui enquanto eu faço a introdução, né, do conteúdo, que é, por exemplo, quando você vai prestar um concurso, né, e aí você tem que fazer prova de português, de matemática, conhecimentos gerais e uma redação. E aí, o que que acontece? Às vezes, para o cargo que você está tentando, a prova de matemática vale mais. Então, eles falam que a prova tem peso 2, peso 3. E aí, conhecimentos gerais tem peso 1. Talvez redação tem peso 2. O que que quer dizer ter peso? Quer dizer que aquela nota ela vai ter uma consideração maior, né? Como que funciona essa questão do peso? É basicamente você somar, na verdade, você multiplica, né, o valor pelo peso dele, pelo peso correspondente, e depois você vai somando todas essas multiplicações. Ao final, você vai dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui bem simples. Ó. Imagina que a pessoa tirou 3 notas: 10, 9 e 8. Beleza? Se a gente fosse fazer a média simples, eu iria vir aqui igual média, né? E a média desses três, pela lógica que a gente já sabe que é o 9, que está no meio aqui dos três, né? Ok. Só que agora eu vou dizer o seguinte, que esse 10 aqui, ele tem peso 1, o 9 tem peso 2 e o 8 tem peso 3. Então, gradativamente, a gente percebe que esse 8 aqui, ele tem um peso maior, então ele tem uma consideração maior na divisão. Como que vai funcionar? Eu vou agora multiplicar, né? Então, eu tenho que multiplicar o 10 vezes 1 mais. Então, eu tenho que somar essas multiplicações. Quem está multiplicando por 2? 9. 9 vezes 2 mais 8 vezes 3, ok? Essa multiplicação toda deu 52, né? Bem fácil. 10 vezes 1, 10. 9 vezes 2, 18. 10. Com 18, 28. 8 vezes 3, 24. 24 mais 18, mais 28, 52. Tudo bem? Calma aí. Beleza. Agora eu tenho que dividir esses 52 pela soma, né, de todos os pesos. Os pesos somados é 1 mais 2 mais 3, né? Eu vou até colocar assim, 1 mais 2 mais 3, 6. Ok, agora eu encontrei que a média ponderada destes valores aqui, com com esses pesos, é 8,66, que se eu reduzir aqui um pouco o número de casas, vai ficar 8,67, tudo bem? Então, o que que acontece? O que que isso representa para nós? Eu sei que numa média simples, né, uma média normal, a média fazendo o cálculo da média normal, a média desses valores seria 9. E aqui seria 8,67. Então, vamos supor que isso aqui fosse uma prova, né? Aqui tem português, aqui tem matemática e aqui tem redação. Então, supondo que o cargo que a pessoa está se candidatando é um cargo que a pessoa precise ter conhecimentos, né, de redação e de matemática. E os conhecimentos de português podem ser os mínimos. E aí a pessoa vai melhor justamente naquela que não é tão valorizada para ela. Então, se a pessoa quer realmente tirar uma nota boa, né, no final, ela tem que tentar ir melhor onde que tem maior peso. Por quê? Né? Se a pessoa tivesse tirado 10 em redação, 9 em matemática
e 8 em português, a nota dela teria sido muito melhor, né? Aqui a gente não passou referência de nada. Então, se eu mudar aqui os valores, os cálculos aqui não mudaram. Por quê, né? Por causa que eu não passei a referência. Então, agora eu vou passar por referência. Ó, vou colocar aqui a nota das outras pessoas, né? Vamos supor, 8, 9, 10. O 9 ele continua igual. Então, eu vou colocar aqui, ó, concorrente 1. Vamos imaginar que isso aqui é um concorrente 1, o concorrente 2. Beleza? Aí agora eu vou aplicar a média ponderada, né? Fazendo o cálculo da média ponderada, porém utilizando passagem por referência, tudo bem? E beleza. Então agora eu vou somar, né, os valores. A soma eu já sei, né, quanto que vai dar. Desculpa, né? Eu vou fazer a média ponderada agora, né? Vou fazer a média ponderada, no caso eu tenho que aqui, ó. Igual aqui eu somei, na verdade aqui eu só multipliquei. Então aqui eu vou ter que multiplicar manualmente também, né? Esse vezes 1 mais esse vezes 2 mais esse vezes 3. A soma aqui, né, deu praticamente igual. Porém, aqui agora já está valorizando um pouco mais, porque o 10 está no peso maior, ok? Agora eu vou pegar isso tudo e dividir por 6, né, que é a soma total. O que que eu observo agora? Que a média antes era 8,67, né? No caso, a média aqui, pensando no aluno que foi melhor nas que tem menores pesos. A gente sabe que a média simples dá 9, né? Isso eu vou deixar até aqui, vai registrado. Média. Média. Desses valores aqui. A média dá 9, tudo bem? Então, vamos supor que isso aqui é um concurso, e aqui a gente tem dois concorrentes. Se a gente fosse aplicar o cálculo de média normal, qualquer um dos dois tiraria o mesmo valor, porque isso aqui eu estou pegando a média do concorrente 2, e agora eu vou fazer a média do concorrente 1. Média. A média do concorrente 1. Obviamente, né, se há os mesmos valores, a média dos dois vai ser igual. Porém, no cálculo de média ponderada, o que que acontece? Algumas coisas estão sendo valorizadas mais que outras. Ou seja, a redação vale mais do que português. Então, como o concorrente 2 tirou 10 na redação, que tem peso 2, desculpa, que tem peso 3, a nota final dele, ponderada, ficou maior. Parece um pouquinho confuso e tal, mas é um conceitozinho bem básico de matemática, média ponderada. E aqui a gente vai fazer agora isso por fórmula, né? Se eu quisesse a fórmula da média ponderada, eu uso o average weighted, que é média ponderada em inglês, e aí eu consigo esse cálculo automático, né? Viu? Primeira média e a segunda média. Perfeito, viu? Ok, pessoal. Eu deixei aqui agora explicado para vocês como que funciona a média ponderada. Vou até apagar esse exemplo aqui. Para calcular a média ponderada de um conjunto de valores, calculamos o produto de cada valor pelo seu peso, ou seja, igual aqui a gente não tinha 10 vezes 1, 9 vezes 2, ou seja, o valor pelo peso correspondente, somamos os produtos encontrados, ou seja, eu vou encontrar aqui várias multiplicações, eu vou somar elas. Até colocar esse exemplo aqui de novo, eu achei ele bacana.
eu faço? Primeiro eu multiplico, né, o valor pelo peso. Ok? Achei aqui 3 valores. 10 vezes 1, 9 vezes 2, 8 vezes 3. Agora eu vou somar esses 3 valores. Eu vou somar esses 3, então a soma dos 3 dá 52. E agora eu vou dividir, ó, somamos os produtos encontrados e dividindo pela soma dos produtos. A soma dos produtos aqui dá quanto, ó? A soma aqui dá, soma dá 6. Soma dá 6. Então agora eu tenho que dividir isso daqui por 6. Vocês têm ideia que, basicamente, a gente faz isso tudo aqui que a gente gastou várias e várias fórmulas com uma fórmula só? Se eu usar aqui, ó, a fórmula, até colocar embaixo aqui para ficar igual. Se eu colocar a fórmula de média ponderada, basicamente eu falo onde que estão os pesos e onde que estão os valores e onde que estão os pesos, ok? Beleza. Aí aqui está a sintaxe dela, average weighted, né? Média ponderada em inglês. Ela encontra a média ponderada de um conjunto de valores, dados os valores e os pesos correspondentes. Tudo bem? Dei aqui um exemplo que eu pedi para calcular a média ponderada dos seguintes valores, ou seja, 25, 10, 5, 6, pelos pesos correspondentes. E os pesos são 1, 2, 3 e 4. Ou seja, 25 tem peso 1, 10 tem peso 2, 5 tem peso 3 e 6 tem peso 4. E aí, como é que eu fiz isso? Basicamente, selecionei onde que estava o primeiro valor, então selecionei o 25, coloquei qual o peso dele, peso 1. Selecionei onde que está o segundo valor, o A13, que é o 10. Qual é o peso dele? Peso 2. Selecionei onde que está o terceiro valor, que é aqui o A14, que é o 5. Peso dele, 3. Selecionei o último valor, que é o A15, 6, e o peso dele, que é 4. Tudo bem? É bem simples. Aqui eu deixei escrito como é que ficou a fórmula ao final. Então, assim, depois vocês podem repetir ela aqui de novo, ó. Eu vou até repetir ela com vocês. Vamos colocar a fórmula AV. Só colocar AV, ele já vai aparecer, a gente clica. Então, vamos lá. Valor, ponto e vírgula, peso, ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula, peso, ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula, peso, ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula, peso e fecha parêntese. Somente isso, a gente encontra que a média ponderada desses 4 valores, aplicando estes pesos aqui, é 8,4. Se a gente fosse fazer média normal, olha a diferença de quanto daria. Média normal dá 11,5, tudo bem? E aqui embaixo eu falo, se fôssemos fazer manualmente, como que a gente teria que fazer? A gente teria, né, que primeiro multiplicar todos os valores, então A12 vezes 1, mais A12 vezes 2, A13 vezes 2, mais A14 vezes 3, né? Que é, no caso, a forma que está aqui. Cada célula multiplicada pelo seu peso, cada célula multiplicado pelo seu célula, peso, e no final dividido pela soma de tudo, né? Que é a soma aqui dos pesos, que é 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, ou seja, a soma dos pesos dá 10. Por isso que aqui eu dividi por 10. Só que aqui ele já fez automático para nós. Aí descendo aqui um pouco, eu ainda coloquei uma outra explicação. Por quê? No cálculo da média ponderada, os valores podem se referir a um intervalo de células ou conter valores propriamente ditos, como no exemplo acima. Então, aqui,
eu não falei onde que estava o peso do primeiro valor, onde que estava o peso do segundo valor. Eu falei que o peso é 1, 2, 3 e 4, por isso que aqui na fórmula eu coloco 1, 2, 3 e 4, e aqui na multiplicação manual eu coloco 1, 2, 3 e 4. Porém, eu posso ter um local, né, uma coluna ou uma linha, onde os pesos já estejam escritos. Ou seja, fica muito mais fácil do, do cálculo ser feito, porque eu basicamente vou falar onde está o peso e onde está o valor. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, Ana, propriamente ditos, como no exemplo acima, e os pesos também podem se referir a um intervalo de células, que é o que vai acontecer nessa situação aqui, ou conter pesos propriamente ditos. Se um intervalo de células for usado, esse intervalo precisará ter o mesmo número de linhas e colunas que o intervalo de valores. Ou seja, aqui eu tenho uma sequência com 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho 6 pesos para serem aplicados a esses valores. Ou seja, por correspondência, o 11 tem peso 2, 25, peso 3, e assim por diante. Aplicando a fórmula da média, se eu fosse fazer do outro jeito, né? Como que eu teria que fazer? Igual average weighted, ou seja, este valor para este peso. Ponto e vírgula, este valor para este peso. Então, sim, eu gastaria muito tempo fazendo isso daqui. Aí, o que que eu faço? Primeira coisa, eu seleciono aonde estão os valores. Então, eu seleciono aqui, olha, os valores começam em A31 e terminam em A36. Ponto e vírgula, agora eu vou falar aonde estão os pesos. Os meus pesos estão de B31 até B36. Pronto, já realizei o cálculo da média ponderada. Se eu fosse fazer a média normal, quanto que daria? Média, abre parêntese, seleciona os valores. Média normal daria 23,66. Porque, olha, os pesos maiores, olha onde eles estão. Então, sim, é uma questão bem relativa essa questão de pesos, tudo bem? E aqui é interessante que quando a gente muda qualquer valor, né? Agora eu vou colocar muito peso no menor valor aqui, ó. Impacta diretamente aqui na média, olha. Se você coloca aqui, ó, colocar aqui 10, aqui eu vou colocar uma nota alta. Ele impacta diretamente na média. É bacana essa questão também. Tudo bem? Então, basicamente, assim é feito o cálculo de média ponderada. Antes de eu mostrar o exercício, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa que não entendeu? Ou tá ok, é média ponderada, pessoal? De aproveitar, né, falar que o Arthur já registrou a presença de vocês, então tá tudo certinho. Ninguém não, pessoal? Viviane, Deisiane, Rosa, Pamela. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ok, então vamos continuar. Deixei aqui, então, um exercício também de média ponderada, ok? É um exercício onde vocês têm que aplicar a média ponderada e a média simples nessas situações aqui. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem disciplinas, tudo bem? E a gente tem notas e pesos. Então, o que que vocês têm que fazer? Aqui vocês têm as disciplinas, né, de português, matemática, disciplinas, então, de aluno de ensino médio. E aí você tem as notas de cada uma dessas disciplinas e o peso dessas notas. Então, vamos lá. Eu quero a média ponderada das notas de português. Então, se eu quero média ponderada, eu quero, né, média, não, média não, né? Average, weighted, ou seja, média ponderada desta nota com este peso. Ponto e vírgula, esta nota com este peso.
ponto e vírgula, esta nota com este peso, ponto e vírgula, não, beleza, aí terminou aqui no terceiro peso. Ótimo, vou fechar o parêntese, beleza, né? Não vou usar o preenchimento automático, porque você tem que repetir isso até chegar aqui na última nota. Deixa eu só mudar essa formatação aqui, que fica melhor. Beleza. E aqui eu quero a média simples, então vai ser igual, média, vou selecionar os valores, né? Lembrando que eu não posso puxar e arrastar, senão vai vir os pesos juntos, então ponto e vírgula, nota, ponto e vírgula, nota. Ok? Média simples, tá aqui também. E agora eu quero a média ponderada de todas as notas uns. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Notas médias ponderadas. Então, vai ser average weighted. Aí agora eu vou ficar pegando essa nota, esse peso, essa nota. Não, eu vou selecionar, né? Agora eu vou usar aquele segundo método. Vou selecionar todas as notas uns, ponto e vírgula, as médias, né? Os pesos das notas uns. Beleza? Tá aqui a minha média ponderada. Vou colocar aqui centralizado. E agora eu quero a média simples dessas notas. Como que eu faço, né? Média, abre parêntese, dessas notas aqui. Então, agora eu tenho média ponderada e média simples de português e tenho uma média ponderada e a média de notas das notas uns. Então, agora vocês têm que repetir isso daqui para todas as matérias e repetir isso daqui para todas as notas. Obviamente que eu não vou deixar essa resposta aqui, porque essa planilha eu irei compartilhar com vocês. Eu vou abrir exercício para vocês postarem tanto esse daqui das operações básicas, ok? Vai ter um local direitinho para vocês colocarem este e este, e também esses dois aqui. Como que vocês fazem, né? Vocês têm duas opções. Eu vou compartilhar essa planilha. E aí, na hora que vocês abrirem, vocês não vão ter permissão para editar ela. Então, vocês podem vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. Aqui, ó, fazer uma cópia. E aí, ele vai criar aqui para vocês uma nova planilha, ele vai chamar de cópia de, e vai colocar o nome aqui da minha planilha. Aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, de modo que vocês consigam identificar esta planilha depois. E aí vocês podem apagar essa parte aqui de média e essa parte de média ponderada, ou pode deixar também, né, e só fazer aqui os exercícios. Porém, o que eu mais indico para vocês é o seguinte: vem aqui em arquivo, vem criar novo, cria uma nova planilha. Aí vocês vão criar uma planilha em branco. Vem aqui no exercício da média, ou vocês podem copiar esse daqui, colar lá, ou vocês podem digitar tudo que eu digitei aqui, tudo bem? Porque aí vocês já treinam o que eu treinei, o que o Lucas passou, de mesclar essa célula, de colocar em negrito, de colocar cor. Você está vendo que aqui eu mudo as tonalidades de verde? Aqui nesse exercício dá para perceber até melhor, olha, eu mudo as tonalidades para facilitar o entendimento de vocês. Então, assim, é bacana se vocês também fizerem isso para vocês treinarem o que está sendo aprendido, tanto a parte do Lucas, tanto a minha. Última formulazinha para a gente fechar a aula de hoje, fórmula máximo e fórmula mínimo. As duas trabalham juntas, tudo bem? Elas basicamente representam quando você quer achar o maior valor de um conjunto e o menor valor de um conjunto. Então, vou dar um exemplozinho bem simples, bem tranquilo. Digamos assim, que eu tenho aqui ó, um conjunto de dados, 20, 30, 25, 6, 56 e 32. E agora eu quero achar qual é o menor valor desse conjunto, tudo bem? De cara eu olho aqui e eu sei que é o 6.
Mas a gente tem que pensar que quando a gente trabalha, né, com muitos valores, né, você não consegue ter esse controle manualmente visual. Você precisa ali de uma fórmula para te ajudar. Então, quando você precisar encontrar o maior valor de um conjunto ou o menor valor de um conjunto, você pode usar o máximo ou o mínimo. Então, eu vou colocar aqui, ó, maior valor. Vou colocar aqui o menor valor. Então, se eu quero o maior valor de um conjunto, eu tenho que usar a fórmula máximo. Observa que quando eu começo a digitar, ela já aparece aqui para mim. Porém, é ideal que vocês digitem até o final para vocês treinarem o nome dela. Importante, a fórmula máximo e mínimo, como elas estão em português, é necessário colocar o acento aqui, tanto o acento agudo de máximo quanto o acento agudo de mínimo. Então, agora, dentro do parêntese da fórmula máximo, eu vou selecionar o intervalo onde está todos os valores que eu quero que analiso. Vou fechar o parêntese, de cara eu já vi aqui que o maior valor é o 56, ele vai aparecer aqui para mim, 56, tudo bem? E agora, para mim achar o menor valor, eu tenho que usar o mínimo. Mínimo a gente também escreve com, né, acento agudo no i, e aí eu vou selecionar o mesmo intervalo. Bacana? Olha que interessante. Ele já mostrou que o menor valor é o 6. Se eu colocar qualquer valor entre este conjunto, eles não serão alterados. Então, se eu botar um valor que é menor que o 56 e não é menor que 6, ele não vai fazer nada. Ó. Colocar 49. Não aconteceu nada. Por quê? 49 não excedeu aqui o limite maior e nem o limite menor. Porém, se eu colocar 60, o que vai acontecer? Ele vai trocar aqui, colocando o menor valor como 60. E da mesma forma, se eu vier e colocar um valor menor do que 6, ele vai vir e identificar, né, que o 6 não é mais o menor valor. Tudo bem? Basicamente é assim que funciona a fórmula máximo e mínimo. As exceções, né, as diferentes coisas que você consegue fazer é com relação a pegar valores que estejam fora do intervalo. Igual aqui, por exemplo, eu pedi para achar o maior e o menor valor, então eu pedi para achar o máximo e o mínimo. E aí, o que acontece? Né? Utilizando a fórmula aqui, a gente consegue perceber que dentro deste intervalo aqui, que eu estou mostrando, ele pegou, né, e identificou o menor valor, o maior valor e o menor valor. Porém, aqui eu acabei já dando um spoiler, porque o que acontece? Se eu quiser analisar este intervalo aqui e este intervalo aqui junto, para achar o maior e o menor valor dos dois, eu posso utilizar, né, o ponto e vírgula. Então, eu posso vir aqui, igual máximo, abre parêntese, seleciono onde que está o primeiro intervalo, ponto e vírgula, onde que está o segundo intervalo, ok? Feito isso, ele vai analisar os dois intervalos juntos e vai me falar. O maior valor é o 799. Se eu vier aqui e colocar 1000 aqui, ele vai identificar que o 1000 agora é o maior valor. Tudo bem? Da mesma fórmula, o mínimo, eu posso pegar valores, né, de locais diferentes. Então, agora eu vou falar que eu quero o menor valor, né, o mínimo desta sequência, ponto e vírgula, esta sequência aqui. Observando, a gente vê que o 1 é o menor valor, porém, se eu colocar aqui no lugar desse 799 menos 3, ele automaticamente vai mudar o máximo, que agora o máximo não vai ser mais 1000, vai ser o 200, e o mínimo não vai ser 1, vai ser o menos 3. Ah, tá, o 1000 é por causa que o 1000 tá aqui, né? Calma. Agora foi, olha. Agora passou o seu 799 e agora passou o seu 200. Perfeito, pessoal? Então, é isso que acontece quando a gente utiliza o máximo e o mínimo. Obviamente, a gente também consegue catar valores, né? Por exemplo, se eu quiser pegar aqui, ó, mínimo, desta sequência aqui, ponto e vírgula, esta sequência aqui, ponto e vírgula, este carinha aqui, ponto e vírgula, este aqui, ponto e vírgula. Então, com ponto e vírgula, você pode ir colocando aí quantos, né, valores você quiser. Perfeito, pessoal. Deixei aqui um exercício de máximo e mínimo, bem simples, tudo bem?
eu só corrigir aqui. E aqui também. Esse material aqui é o material que vocês usam para estudar. Então ele tem que estar certinho. Beleza. Exercíciozinho máximo e mínimo, mamão com açúcar, utilizando as fórmulas, né, que vocês aprenderam. Maior e menor valor dessas sequências. E aí, qual é o objetivo, né? Cada um aqui vocês vão selecionar de um jeito. Então, eu quero o maior valor dessa sequência aqui de números soltos. Como que vocês vão fazer? Máximo, abre parêntese, cata os valores. Cata. Ok. Ok. Não quero que selecione todos aqui. Se selecionar, vai ficar errado, tudo bem? E agora, o mínimo, a mesma coisa. E aí, depois eu quero que vocês achem o maior valor dessa sequência aqui. Só que agora é uma linha. Então, o que eu quero que vocês façam? Selecionem a linha, tudo bem? E aqui embaixo, uma sequência de coluna. Então, vocês vão colocar o máximo para essa coluna aqui. Fecha parêntese. Perfeito. Então, pessoal, é um exercício bem simplesinho, né? Esse aqui eu acredito que seja o mais rápido que vocês vão fazer, porque realmente a fórmula máximo e a fórmula mínimo, ela é um pouquinho mais simples de se utilizar. Porém, é uma fórmulazinha bem útil, né? Então, eu acredito que tudo que a gente aprende aqui, se vocês aplicarem nos locais corretos, tem muita serventia, tudo bem? Tem mais fórmulas para a gente ver. Eu tinha até preparado mais algumas fórmulas para a gente ver hoje, só que já está aí um pouquinho mais tarde, então já está fechando a aula. A gente vai fechar com essas fórmulas de hoje. Já vamos estar liberando essa aula gravada logo, logo. Então, eu peço que vocês acessem o Classroom para conseguirem ver a aula gravada e também conseguirem ter acesso aos materiais. Muito importante, façam os exercícios de planilha, porque somente assim vocês vão conseguir desenvolver, né, as suas técnicas, os seus conhecimentos de planilhas, tudo bem? Qualquer dúvida que tiverem, quando estiverem digitando os dados ou quando forem fazer qualquer exercício, eu e o Lucas a gente está à disposição. E no mais é isso. Alguém gostaria de fazer uma última pergunta antes da gente fechar a aula? Deise, Viviane, Pamela, Rosa. Pode falar, Lucas. Não, eu só tô esperando o pessoal aí aparecer com alguma dúvida e aí Não, pra gente beleza. finalizar. Certinho. Pessoal, se ninguém mais tiver dúvida, a gente vai estar encerrando a aula de hoje, tudo bem? Espero que tenham gostado do conteúdo. No mais, até semana que vem. Certinho. Boa noite, viu, Boa pessoal? Até noite. semana que vem. Fiquem com Com Deus. Deus.